Prometo ser bem rápido naquilo que Deus tem para nossas vidas nesta noite. Foi-nos dado o título nesta noite de a restituição da visão. Quando a nossa irmã Tamires, ela pegou e me mandou uma mensagem falando que eu iria ministrar, Deus colocou uma passagem no meu coração a qual fala sobre o profeta Eliseu e o seu moço. Todos nós sabemos que o profeta Eliseu, no livro de 2 Reis, ele vem seguindo uma trajetória de milagres. Ele teve ali a multiplicação do azeite, a cura de Naamã, que era um homem do exército, e no capítulo 6, Eliseu ele faz o milagre do machado flutuar sobre as águas, e ele também, pela direção de Deus, percebe que o rei da Síria iria fazer um ataque. Eu peço perdão aos irmãos que eu estou com minha energia um pouco atacada, então às vezes se eu tirar é por conta disso, tá bom, meus irmãos? Com isso, Eliseu estava sobre um local e veio a revelação dos céus para ele, falando sobre que o rei da Síria planejava estar ali atacando a cidade ali a qual ele estava. E depois daquilo veio um profeta e disse ao rei: meu senhor, peço-te-lhes que não passe por tal lugar, porque há uma armadilha preparada para ti. E depois daquilo, ouvindo o rei sírio que aquilo havia se sucedido sobre Eliseu, que Eliseu havia revelado o que havia acontecido dentro do íntimo do quarto do rei sobre este ataque, ele manda com que os seus exércitos venham cercar a Dota, que agora é o lugar ao qual Eliseu repousa juntamente com o seu servo. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte: quem tem visão, ele sabe muito bem o que o inimigo está planejando para a sua vida. Quem tem visão, ele sabe muito bem o que há de se esperar contra a sua vida. Mas Rael, por que isso? Porque você tem ligação direta com Deus. Porque a partir do momento que você procura a visão, você procura orar, você procura jejuar e você procura buscar a face de Deus para que isso venha acontecer. Neste momento, o servo de Eliseu estava sem visão, porque ele somente estava observando o que estava ao redor dele, e o que estava ao redor dele naquele momento eram os seus inimigos. E muitas vezes na nossa vida acontece assim: nós olhamos para a direita, nós olhamos para a esquerda, às vezes nós vemos um ente querido que simplesmente pega e fala: você não vale nada, você não vai prosperar sobre a sua vida, você não vai fazer nada. E muitas das vezes nós só olhamos isso, só vemos os comentários ruins, só vemos as situações ruins, e isso acaba nos tornando pessimistas. Mas isso é índole de uma pessoa que às vezes não tem visão espiritual. Por quê? Porque quem tem visão espiritual, em vez de pegar e ficar pegando os comentários ruins e se deprimindo com isso, não, ele usa os comentários para estar ultrapassando o limite que Deus tem sobre a vida da pessoa. Que é Israel? Simplesmente, se você quer fazer um estudo, uma pessoa pega e fala: você não vai conseguir. Você usa aquilo como incentivo para poder conseguir atingir o objetivo e o alvo que Deus tem sobre a sua vida. Nós temos aí, por exemplo, tivemos agora a prova do Enem. Muitas pessoas pegaram e estudaram, e quantas pessoas não ouviram: você não vai conseguir passar nessa prova, você não vai conseguir chegar até onde você quer. Só que isso são palavras de pessoas que não têm visão, são palavras que simplesmente de pessoas que não entendem o objetivo e a visão que Deus tem sobre nossas vidas. E muitas vezes nós nos colocamos para baixo por conta dessas palavras, sendo que Deus pega e fala: eu já te dei a visão daquilo que eu tenho sobre a sua vida. Mas Senhor, eu não consigo enxergar tudo a qual o Senhor tem. Não tem problema, porque simplesmente se Deus mostrar tudo, nós vamos temer. Pensa assim: se Deus mostrar tudo que Ele tem para nossas vidas, nós vamos temer, porque nós vamos nos achar incapazes. Nós vamos achar que Deus está me mostrando isso, mas eu não sou capaz de fazer isso. Deus está me mostrando que Ele tem um lugar alto para me colocar, mas eu não consigo entender que eu tenho capacidade para isso, eu me acho incapaz.
E neste momento, o servo de Eliseu, ele estava simplesmente pensando: como faremos para poder escapar e fugir daqui? Ele só estava olhando para a dificuldade que estava à frente dele. Ele não estava olhando além disso. Ele não estava com a sua visão espiritual aberta para perceber que Deus já tinha enviado anjos a respeito dele. E na nossa vida é assim. Estamos passando por dificuldades. Nosso país muitas das vezes está em crise. Tivemos agora as eleições e não sabemos o que há de vir ainda. Porque na nossa visão carnal, nós não conseguimos ver o dia de amanhã, nós não conseguimos ver os anos seguintes, nós não conseguimos ver o futuro. Mas nós temos um Deus que abre a nossa visão espiritual e pega e fala: eu estou próximo. E através disso que eu estou próximo, a minha igreja tem que vigiar mais, a minha igreja tem que orar mais, a minha igreja tem que buscar mais. E outra, a minha igreja tem que ir atrás dos que estão lá fora. Não é simplesmente ficar aqui dentro e ficar olhando um para a cara do irmão do outro. Não, temos que pegar, sair da nossa zona de conforto e ir para fora, para poder buscar quem não tem visão espiritual do que está por vir. Quem está cego lá fora, nós temos que ir buscar. E não é só simplesmente quem era na igreja, não. É também quem já está lá fora, quem já nasceu perdido neste mundo. Porque muitas das vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos: eu estou bem aqui, estou sentadinho aqui, estou bem, estou assistindo meu culto, estou adorando. Mas a igreja não se resume em 4 paredes. A igreja não se resume em um cômodo 4x4, 8x8, não. A igreja somos nós. E a partir do momento que a igreja somos nós temos que fazer jus à missão que Deus nos deu. E qual é a missão, Israel? Ide anunciar o Evangelho. Nosso irmão Anderson é um exemplo disso. Toda vez que nós vamos lá na secretaria do nosso irmão Anderson, tem uma pessoa lá e ele está pregando. Nos mínimos detalhes, ele está lá arrumando a bicicleta, mas ele está lá, pregando a palavra para alguém. Israel, mas eu trabalho e quem falou que o seu trabalho é empecilho para você pregar a palavra? Eu não estou com tempo, mas tempo para ficar no telefone a gente tem. Eu estive hoje pesquisando um dos maiores motivos que causa cegueira no ser humano. E a alta exposição à luz de telas causa cegueira. O que você quer dizer com isso, Israel? Estamos ficando cegos porque nós temos ficado mais aqui do que temos ficado lendo a palavra. E não é cego simplesmente fisicamente, não. Temos ficado cegos espiritualmente. Por que, Israel? Porque muitas das vezes nós temos travado uma batalha espiritual dentro da igreja e a gente não enxerga isso. Aí chega em casa, termina o culto, a gente fica: nossa, mas a irmã hoje cantou mal, mas o instrumento hoje não estava do jeito que eu queria, mas não foi o louvor que eu planejava ouvir, não foi a palavra que eu queria ouvir. Mas, meu irmão, o culto, ele não tem que ser para você. Não é Deus que presta o culto para você, é você que tem que prestar o melhor culto para Deus. Porque a partir do momento que você presta o melhor culto para Deus, Ele abre a sua visão, Ele abre as portas sobre a sua vida e Ele derrama as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque simplesmente é um único sacrifício que Deus nos pede. O que é 1h30, 2 horas de culto? É pouco. É pouco em prol a tudo que Deus faz sobre nossas vidas. É muito pouco em prol aos livramentos, em prol às restituições, em prol a tudo que Ele faz na sua vida. É um sacrifício mínimo. E nós não damos nem 100% do que deveríamos para Deus. Nós simplesmente chegamos nesta casa de adoração, sentamos muitas vezes nos mesmos lugares, vemos as mesmas pessoas e ainda temos a audácia de falar: o do hoje foi fraco, né? Foi fraco. A gente não entrega o nosso melhor para Deus, tem que ser fraco.
Deus ainda tem a misericórdia, Deus ainda tem a misericórdia de derramar a graça e o poder dele sobre nós. Sabe por quê? Porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Nós não vivemos simplesmente só pelo amor de Deus, não. Nós vivemos também pela misericórdia, porque nós pecamos nos mínimos detalhes. Nós pecamos no olhar, nós pecamos no falar, nós pecamos muitas vezes no nosso andar. E mesmo assim Ele derrama as bênçãos dele sobre nossas vidas. E nós somos ingratos. E acabamos com isso, murmurando, reclamando e até mesmo duvidando das coisas que Deus tem sobre nossas vidas. Porque é muito fácil nós pegarmos, chegarmos nessa casa, olharmos e falarmos: Fulano saiu? Se Fulano saiu, eu nem aí, eu estou no meu lugar aqui ainda, eu estou aqui ainda no meu espaço, o importante é minha conexão com Deus. Se você não está preocupado com quem saiu, não tem conexão com Deus. Se você não está preocupado com a vida que está lá fora, não tem essa de sua intimidade com Deus. Não existe. Se você não ama quem está lá fora, se você não ama quem saiu, se você não ama o irmão que muitas vezes está do seu lado, você não ama Deus. Quem Israel, você está falando que eu não amo a Deus? Não. Se você não ama quem está do seu lado, que você vê, como é que você vai amar quem você não vê? Que você simplesmente sente. Como? Não tem como. Não tem possibilidade. E isso nos torna cegos dentro da igreja. Porque muitas das vezes tem um irmão dentro da igreja passando prova, e ele só precisa de um abraço, ele só precisa de uma palavra de ânimo, ele só precisa de uma palavra de vitória. E nós passamos retos e falamos só: rapaz, pensa, Senhor, estamos cegos dentro da igreja. Cegos dentro da igreja. E não é só cegueira espiritual, porque o seu irmão que está do seu lado, você não. Quer ver? Se você fechar os olhos e tentar andar por um lugar, você não vai saber o que te espera. Você não sabe o que tem. Você pode sentar no mesmo lugar, fechar os olhos. Se alguém sentar do seu lado, você não vê. Porque cego. Você está de olhos fechados, tudo escuro, você não vê. Mas quando você abre os olhos, que você olha para o lado, você vê o seu irmão, a cegueira subiu. Se foi aquilo. E Deus quer fazer isso conosco. Ele quer retirar toda escama, tudo aquilo que tem nos impedido de enxergar. A Bíblia, ela fala em um certo momento em em Isaías 40. Vou abrir aqui rapidamente, só para os irmãos entenderem da importância do crente ter a sua visão. Isaías 40, versículo 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que eu quero frisar com os irmãos é o seguinte: subirão com as asas como águia. A águia, ela tem uma visão extremamente ampliada.
Eu estive analisando hoje um dos animais que mais enxerga é a águia. Há um certo modelo de águia que eles estando a 5 quilômetros acima do nosso céu, ele enxerga um roedor, um rato. Olha o tamanho da visão que uma águia tem. Olha o tamanho de visão que a águia tem. Quando Deus abre a nossa visão espiritual, a gente não enxerga simplesmente o nosso limite. Não, eu estou aqui, eu estou vendo os irmãos, só que através daquela parede eu não consigo ver. Além daquilo que está ali eu não consigo ver. Chega um certo limite, eu não vejo nada. Mas a partir do momento que Deus abre a sua visão espiritual, você enxerga além daquilo que você consegue ver com seus olhos carnais. Então, com isso, você vê o que o inimigo tem preparado contra a sua vida e você se prepara em dobro. Você já vai estar preparado para aquilo que te espera, porque a nossa vida é uma batalha constante. Você consegue lutar vendado? Consegue? Você consegue lutar com os olhos fechados? Eu não consigo tocar com os olhos fechados. Eu não consigo. Eu não consigo andar se eu não ver. E quando a gente fica cego, isso que acontece. A gente perde a direção. A gente perde o rumo. A gente perde a luz. Por que, Israel? Você não está enxergando o que você está fazendo. Você não está enxergando o caminho que você está traçando. E a Bíblia fala que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o seu final é a morte. A cegueira, ela causa a morte. Por quê? Porque você não enxerga o caminho que você está traçando. A sua visão fica limitada. Então, se eu estou andando aqui e tem um buraco, a minha tendência, se eu não tenho visão espiritual, se eu não tenho visão, é cair dentro desse buraco. Se eu estou andando e há uma pedra no meu caminho, a minha tendência é tropeçar sobre essa pedra. Por quê? Porque eu não tenho visão. Eu posso até mesmo ter a direção. Tá, eu sei que eu vou para cá. Mas se eu chegar ali, para onde eu vou? Para que lado eu vou? Você pode até conseguir chegar lá. Só que vai ser muito mais difícil quando você não tem visão. Você pode até mesmo ter gravado o caminho, pode passar de todos os dias, mas todo dia vai ter uma coisa nova para te surpreender. E como é que você passa por essa diversidade sem ter visão espiritual do que está acontecendo? Como é que você passa um trajeto sem saber o que está no caminho? Neste domingo agora, eu e o irmão Anderson fomos competir em uma trilha. Eu há muito tempo que eu não fazia uma trilha, tinha 1 ano. Eu parei de pedalar com o Anderson, voltei agora há pouco tempo. E eu pensei, vai ser de boa. Se a primeira trilha minha foi tranquila, não tenho porquê agora não ser de novo. Eram 20 quilômetros. A primeira coisa que aconteceu, tivemos um tempo de chuva, uma ponte caiu, foi diminuído para 10 quilômetros. Falei, mais fácil ainda. 10 quilômetros só, vou tirar de dentro. Agora, vou fazer código. Lembra-se? Só que tinha um detalhe que eu não me lembrei. Eu não conhecia o trajeto. Eu não sabia o caminho que eu tinha que fazer. E para você se guiar, são faixas que são penduradas. Se você não gravar essa faixa, você vai para o caminho errado. Só que o que mais me surpreendeu foi o seguinte: no trajeto teve muito barro, teve muitos morros para subir, teve buracos que eu quase caí, descidas extremamente íngremes.
que se eu conhecesse o trajeto, talvez eu teria me saído melhor. Talvez se eu tivesse me preparado melhor, eu estaria pronto. Não vou dizer pronto, eu estaria preparado para o que estava me esperando naquela competição. Porque foram 10 quilômetros, mas foram 10 quilômetros sofridos. Porque eu não sabia o trajeto que eu estava traçando. Eu não sabia a adversidade que estava no meio do meu trajeto. Eu simplesmente via pessoas caindo. Eu via pessoas que desistiram no meio do caminho. Eu vi pessoas que até mesmo na largada pegaram e voltaram. Tudo isso por simplesmente não conhecer o trajeto e por ter medo e não se preparar. E lá você via pessoas toda hora passando de um lado para o outro, se preparando, passando de um lado para o outro, se aquecendo. E todas essas pessoas que também se prepararam, que se aqueceram, também passaram por essa adversidade e do mesmo modo sofreram com ela. Israel, o que você quer dizer com isso? Simples. Se sem conhecer o caminho, é difícil. Conhecendo o caminho vai ser fácil, só que não vai ser tão fácil, porque do mesmo jeito você vai ter que enfrentar as adversidades, porque a vida do crente é um ataque. Todo dia é um morro novo para subir, é um gigante novo para se derrotar. Todos os dias é uma nova meta que você tem que cumprir, tanto uma meta espiritual, tanto uma meta física, porque todos os dias nós temos que pedir para Deus renovar as nossas forças, porque senão nós não aguentamos. E cego é pior ainda, porque cego você olha de um lado para o outro e você só vê os inimigos. Mas quando você se propõe a fazer aquilo que Deus tem sobre a sua vida, a partir do momento que você se propõe a ter Deus como centro de tudo, Ele abre a sua visão espiritual e Ele te mostra além daquilo que você está vendo. E é uma coisa tão simples, colocar Deus como prioridade sobre nossas vidas. Não é colocar simplesmente carro, casa, filho, filha. Isso tem prioridade? Tem, a família. Mas acima de Deus, acima de tudo, Deus. Amarás o Senhor. Temos que amar o Senhor. E nós temos que amar o nosso próximo. E isso só faz quem estiver preparado. Por que, sabe? Porque amar é difícil. Amar é difícil. É simples. É só comparar o nosso amor. Vou nem dizer comparar. É só olhar o amor que Deus tem conosco. Pecamos, erramos, subjugamos, julgamos, fazemos tudo de errado. Ajoelhamos, oramos e Deus nos ama. Mas a minha bênção está demorando, mas Deus ainda não fez o que eu queria. Mas quem falou que Deus tem que fazer o que você quer? Tem que ser do jeito que Ele quer. É da maneira e da vontade dEle, nunca da nossa. É do jeito dEle. Porque se for do nosso jeito, dá errado. Pode ver, a gente faz um planejamento para poder fazer algo,
muitas das vezes, uma coisa ou outra sai certo, o restante não. Eu planejei uma viagem e vai ser assim, assim, assado. Chega no dia, chove. Simples. Chega no dia, chove. Igual quem pregou a palavra. Prepara tudo, estuda. Na hora do culto, Deus muda tudo. Deus muda tudo. Você prepara o seu melhor louvor. Você prepara tudo. Chega na hora, falha. Algo dá errado. Por quê? Porque fomos nós que planejamos. E não tem que ser do jeito que nós planejamos. A tia Sônia, ela é professora. Ela tem todo um plano de estudo para poder passar. Todo um plano de estudo. Tudo sai conforme planejado, tia Sônia? Sai tudo certinho, né? Sai. Porque a tendência do ser humano é algo dar errado quando nós colocamos a nossa mão física. Mas quando Deus coloca a mão dele, meu irmão, pode levantar o inferno que for, e dá tudo certo. Só que é difícil. E se for muito fácil, tem algo de errado. Tem algo de errado. Se a vida do crente está muito fácil, se não tem luta, não tem perseguição, você consegue conquistar tudo na maior facilidade, procura um jejum para você fazer. Volta a ler a Bíblia, ou ler mais, porque não tem como. O crente, ele está entrelaçado em Deus e o inferno não se levantar. Não tem como eu estar aqui em cima do altar, não tem como eu estar dentro da igreja e não sofrer ataque. Não tem como. Não tem como eu fazer algo e não incomodar o inferno. Se eu estou dentro da igreja e não estou incomodando o inferno, tem alguma coisa errada. E não é o irmão do lado, não, é você. Não é o irmão do lado que está errado, não. É você que está errado. Temos que rever os nossos conceitos. Rever. Rever é aquilo que você já viu uma vez e você tem que ver de novo. O Ministério de Louvor está aqui tocando, toda semana. Quando a gente tem que retocar algum hino, a gente tem que olhar tudo de novo, para poder relembrar. A gente tem que ver de novo. Por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece aquilo que a gente já passou. Com isso a gente esquece a experiência que Deus nos deu. E isso, Israel, sim, aí sabe o que Deus faz? Deus faz você passar por um processo para você lembrar aquela experiência. E faz com que você venha reabrir, restituir os seus olhos espirituais. Nesta noite, Deus está abrindo os seus olhos espirituais de novo, para você alcançar além. Deus está dando para cada um aqui hoje visão diária, para você enxergar além do seu limite, para você sair da sua zona de conforto e sair para fora em busca de vidas. Deus nesta noite está abrindo a sua visão, restituindo a sua visão, para que quando você chegue dentro da sua casa, você veja o que está acontecendo e você levante a sua mão e expulse o que está lá. Deus nesta noite está te dando autoridade sobre toda a hóstia maligna que tem assolado a sua família. Agora, basta você querer. Deus já te deu a autoridade, já te deu a visão. Agora Ele quer uma atitude sua. Vem cá na frente, vem. Vem cá na frente. Estaremos orando por você.